filhos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos às 8h30 da manhã. Também no bairro da Vila Esperança, onde nós estamos no mesmo horário, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, você está convidado a estar presencialmente conosco, porque essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Tivemos a lição passada, que foi a lição de número 12, que falou sobre esse julgamento do Senhor Jesus, do julgamento à ressurreição. Falamos sobre vários processos ali que Jesus passou, tanto pelo seu julgamento até o momento da sua ressurreição. O julgamento do Senhor Jesus estava tudo preparado, tudo organizado para que eles viessem a tramar tudo para que matasse o Senhor Jesus. Só que quando nós vamos olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Jesus, ele se entregou. Porque não tem como você matar a vida. Aquele que doou a minha vida é aquele que se doou pela minha e sua vida. Haja vista, ele fizera todos os planos, mas lá na cruz, Jesus disse assim, uma das suas últimas palavras: Pai, a tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, Lucas diz que ele expirou. Então, quando é que eles foram ali para quebrar as pernas do Senhor Jesus? E era costume deles fazer isso antes do entardecer do sol, para que os corpos não ficassem na cruz, porque a morte de cruz é uma morte de cruz muito lenta, demorada, então ia quebrar as pernas. E até quando o soldado foi lá para quebrar as pernas do Senhor Jesus, diz o texto que se cumpriu até uma profecia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, que está em Êxodo. E outros contextos na Bíblia também falam que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então se cumpriu a profecia. E ali Jesus menciona, além das 7 palavras, nos evangelhos, as últimas palavras. As 3 palavras últimas mencionadas por João, que aonde Jesus fala para mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, e aonde João recebe a Maria na sua casa, porque o que nos leva a entender que José já havia morrido. O que nós entendemos com isso, querido? Todo esse cuidado do Senhor com a sua mãe, com a sua família. Jesus não deixou a sua família à mercê, a sua mãe desprotegida. E aqui vai um conselho para os jovens. Cuida da sua mãe, o que você puder fazer até o fim da sua vida. E Jesus cuidou da sua mãe até mesmo lá no fim da sua vida, da sua carreira na terra. Ele mostrou proteção com a sua família e cuidados especiais. Porque ali nós vemos que o filho foi entregue, foi morto primeiro do que a mãe. Como o pai já havia morrido, então ficou a João. Aí vem a segunda palavra, uma das últimas mencionadas por João, onde Jesus fala que tem sede. João 19, 28. E o 29. Perceba que em vez de dar água para Jesus, também deram vinagre. Que também para se cumprir uma profecia. Esse texto me chama muito a atenção, queridos. Por quê? Primeiro, se cumpre a profecia. Segundo, os homens não conseguem saciar a sede de Jesus.
Ou seja, é Jesus que vai saciar a minha e a sua sede. Os seres humanos não conseguem saciar a sede do Senhor Jesus. Porque no lugar de dar água, deram fel, de amargura, deram vinagre com mirra. E aí, a última palavra, em João, né? Lá em Lucas vai dizer que as últimas palavras é quando Jesus clama e entrega o Espírito. Mas João vai relatar, João 19:30, uma das últimas palavras de Jesus foi: está consumado. Isto mostra a vitória de Jesus sobre a cruz. Ele triunfou sobre a cruz pela minha e sua vida. E lá na cruz, mediante todo aquele sofrimento, ele foi furado do lado. E saiu sangue e saiu água. Sangue fala de perdão e água fala de purificação. Quando eu sou perdoado, eu também serei purificado pela lavagem da água da regeneração, pela palavra do Senhor. E hoje nós estamos com a nossa última lição. Eu louvo a Deus por você que esteve comigo aqui e que vai continuar conosco aqui no nosso canal, enviando para outras pessoas, compartilhando, que vai ter muita coisa boa para nós aprendermos no nosso próximo trimestre. Hoje nós estamos com a lição de número 13, que é a nossa última lição, a renovação da esperança. Esse texto que nos chama muito a atenção sobre, mediante esses fatos que ocorreu agora, nós vamos mencionar após a ressurreição do Senhor Jesus. Da leitura em classe está em João, capítulo 20, 19, 20, 24 ao 31, aonde agora vai mostrar as aparições do Senhor Jesus. Diz o texto, tópico 1, a aparição do Senhor Jesus. Veja que os discípulos estavam em ambiente de medo, em ambiente de dúvidas, em ambiente de incertezas. Mas Jesus se apresentou a eles, dizendo: paz seja convosco. Quando Jesus, querido, ele vai, daqui a pouco vamos falar essas 10 aparições do Senhor Jesus, mas quando Jesus vai para aparecer ali, diz o texto sagrado que os discípulos estavam com medo dos judeus. E isso pode acontecer comigo e com você. Muitas vezes podemos ser rodeados pelos medos, insegurança, incerteza da vida. E aí Jesus vem e se apresenta à minha sua vida. E essa foi uma prova muito gloriosa. Diz o texto sagrado, querido, que Jesus vai se apresentar no versículo 19, cerradas portas. Ou seja, as portas estavam fechadas e Jesus entrou, passou por aquela porta. Existia a porta, querido, que estava fechada também para a minha e a sua vida. É a porta da salvação, a porta da esperança. Diz o texto, lá em Efésios 2, que havia uma barreira para os gentios. Havia uma barreira que separava nós também. Mas o sangue de Jesus quebrou essa barreira e nos trouxe paz.
e nos trouxe paz. Jesus atravessou, isso mostra que ele estava ressuscitado, ainda não glorificado, mas já ressuscitado, porque ele ainda ia entrar no estado de glória. E uma pessoa que está agora com essas características, Jesus ele tem todo esse poder. Não há limitação para a física. E é isso que Jesus vai fazer com a minha e a sua vida no momento da ressurreição. Uma pessoa ressuscitada não está sujeito à lei da física. Está aqui em outro lugar, tanto faz ao céu e à terra ao mesmo tempo. Isso vai acontecer no milênio. Porque a igreja no milênio vai ser ressuscitada e glorificada também. Mas Jesus se pôs no meio. E aqui é outra lição que nós aprendemos. Jesus nunca fica de canto, nunca fica de lado. Ele sempre tem que estar no meio da minha e da sua vida. Tanto é que lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Jesus, quando foi curar uma pessoa, ele diz, levanta e vem para o meio. Aquele leproso, aquele homem das mãos mirradas, a árvore da vida se encontrava no meio do paraíso de Deus, simbolizando a vida. O tabernáculo também que era construído, qual também é uma figura que aponta para Cristo, ficava no meio, no centro. Isto mostra que é Deus habitando no centro da minha e da sua vida. E Jesus se pôs no meio e diz, terceira lição, paz seja convosco. Só Jesus que pode trazer a paz que o mundo não pode dar. Só Jesus pode trazer a paz que o mundo não pode oferecer. O que é paz, querido? Paz, na visão do mundo, não é uma ausência de guerra. Deixa eu usar uma ilustração de recentemente, não há muito tempo atrás, mas da Rússia, que não estava em paz com a Ucrânia. E agora nós estamos vendo que o Irã não está em paz com Israel. Porque eles estão em guerra. Mas, biblicamente, a paz não é uma ausência de guerra, porque a guerra é algo externo, é algo humano. Mas a paz é shalom. Shalom significa a integração, inteiro. Jesus, quando ele traz a paz para mim e a sua vida, é shalom, é uma paz completa. É paz no espírito, é paz na alma e paz no corpo. Não é ausência de guerra. Por exemplo, o Brasil está em paz com os Estados Unidos porque não está guerra. Essa é a visão do mundo. Mas na visão divina, é uma paz interior que ajuda a nós a vencer as guerras externas. Que nos dá força para vencer as guerras externas. A qual também essa paz é resultado do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto, singular, fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, bondade. É resultado de um relacionamento com Deus, essa paz. E aí Jesus mostrou-lhe as mãos e o lado. Por quê? Porque lá na cruz ele foi furado do lado e nas mãos foi colocado os cravos nas suas mãos. E ali na cruz nasceu a igreja do Senhor Jesus. Porque assim como Adão foi tirado Eva do lado, a igreja foi tirada do lado de Jesus. A igreja
ela foi prometida lá em Cesareia, Mateus, capítulo 16. Foi gerada lá no Calvário. E ela nasceu no Pentecoste. Isso é algo muito importante. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, a igreja foi tirada do lado de Cristo. Mas Tomé é aqueles crentes que falta culto e depois quer saber como que foi o culto. Tomé não estava. Quando Jesus apareceu nessa primeira aparição, daqui a pouco vamos mencionar as 10 aparições, e disse, se eu não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma crerei, e o dedo no lugar do escravo, de maneira nenhuma crerei. Se eu fosse Jesus. Se Jesus fosse você ou fosse eu. Se vira, eu já apareci uma vez, vou aparecer de novo não. Para que você quer que eu apareça de novo? Problema é seu. Mas Jesus não, Jesus é paciente. Jesus é longânimo com as pessoas. 8 dias depois, Jesus vai apresentar ali, no meio, trazer a paz, vai falar a mesma coisa que ele falou. Ele vai repetir a mesma coisa, a mesma mensagem. E dá uma bronca de leve em Tomé, para que ele não seja incrédulo, mas crente. E aí vai combater o ceticismo, a pessoa que não crê. Porque Tomé vai dizer, Senhor meu. Ele nem colocou o dedo e nem colocou a mão, mas ele falou, Senhor meu e Deus meu. Tanto é que quando Jesus falar com ele, ele falar, porque me viste, cresce, bem-aventurados que não viram e creram. E quando Jesus se apresenta ali, queridos, além dessa paz que eu estou falando aqui, Jesus também assoprou sobre eles o Espírito Santo. Assoprou sobre eles o Espírito Santo. O único que fez isso foi Jesus, e uma única vez. Isso não é uma doutrina do sopro. Disse, receba o Espírito Santo. Aqui ainda não é, queridos, o revestimento de poder. Mas é o Espírito Santo para a regeneração dos discípulos. Porque o revestimento de poder seria somente no Pentecoste. E isso é profetizado por Joel, capítulo 2, porque lá em Joel, capítulo 1, vai acontecer um fato importante, que é ele sofre o sofrimento do povo. Capítulo 2, ele se arrepende, que é exatamente o capítulo 2 de Joel, que é o mesmo fato acontecer em Atos, que eles vão se arrepender e receber esse Espírito Santo. Aí lá em Joel é feita uma promessa. E lá no capítulo 2 de Joel e no capítulo 3, Deus vai dar sentença aos seus inimigos, quando ele se arrepende. Diz assim, alegrai-vos, pois, filho de Sião, e regozijai-vos no Senhor. Os 3 convites de lamentação, né? Lá em Joel fala os 3 convites de alegria. Regozijai no vosso Deus, por ele vos dará justa medida de chuva, fará descer como outrora chuva temporã e a chuva será. Joel compara esse derramar do Espírito Santo como a chuva temporã e a chuva seródia. O que é a chuva temporã? É a chuva que vem primeiro. É aquela chuva mais pesada, que vem preparar a terra, o ambiente, para ela receber, se enxertar da semente. E isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. A primeira chuva que eu quero aplicar aqui, ela derramou no dia de Pentecoste, a chuva temporã. No primeiro sermão, já teve quase 3.000 almas. Essa é a chuva temporã.
É esse primeiro derramar do Espírito Santo, esse revestimento de poder. Só que a chuva seródia, após essa chuva temporã, ela vem trazer um amadurecimento da semente. Esse desenvolvimento da semente. Para se preparar ela para a segunda chuva seródia, preparar para a colheita. Essa chuva seródia vai ser no final da grande tribulação. Zacarias menciona isso no capítulo 14. Esse derramar do Espírito Santo sobre a nação de Israel. No final da grande tribulação, sobre aqueles que estiverem ali no final da grande tribulação. É a chuva seródia, a qual foi derramado para preparar para a colheita. Aí vai ser essa segunda colheita que Jesus ele vai fazer. Perceba que no versículo 23 de João capítulo 20 fala sobre o perdão. Se alguém reter o perdão, não vai ter o perdão. Agora, quem perdoar vai ser perdoado. Essa manifestação do Senhor Jesus trouxe perdão para eles. E eu também preciso perdoar. Jesus ensinou isso lá na oração do Pai Nosso, Mateus 6. No 15 ali. O Senhor nos ensina na sua palavra sobre eu perdoar para ser perdoado. Mas outros fatos aconteceu ali com essa presença gloriosa do Senhor Jesus. Eles receberam a paz, o Espírito Santo, eles creram. Mas eles receberam também a alegria. Porque nós vamos perceber que eles receberam ali uma alegria do Senhor. Eles se alegraram vendo o Senhor. E aqui está essa renovação da esperança. É Jesus trazendo alegria para a minha e a sua vida. O ponto 2 da lição vai falar sobre essas aparições, né? De Jesus ressurreto. As 10 aparições, né? Primeira, Maria da Madalena. Depois, seguiram suas mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Terceiro, depois foi a vez de Pedro. Quarto, ainda aos discípulos que estavam no caminho de Emaús, que eles estavam, os desinformados, né? Que estavam voltando para Emaús. Mas Jesus pregou, ensinou, eles receberam Jesus na casa, partiu o pão, eles abriram sua visão e voltaram para Jerusalém novamente. Então, quinto, aos discípulos reunidos na casa de Jerusalém, a primeira vez, onde Tomé não estava, quando nós mencionamos. Depois, posteriormente, na presença de Tomé. Depois, apareceu aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia. E o oitava, depois fez aparições aos apóstolos e mais de 500 irmãos. 9, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, e 10, por fim, manifestou-se pela última vez durante a ascensão no Monte das Oliveiras, onde Jesus foi elevado aos céus. Ponto 3, estão as preciosas lições que recebemos, queridos, do Senhor Jesus. Veja que essa ressurreição do Senhor Jesus, perceba que Jesus, quando vai falar essa paz convosco, para isso, ele fala 3 vezes. É o Pai e o Filho, a paz do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Paulo ensinando, ele disse que se Cristo não ressuscitou, queridos, é vã a nossa fé. E Paulo também traz uma promessa de que um dia também nós seremos ressuscitados. O tópico 2, essa aparição de Jesus, a esperança é plena alegria, queridos. O medo deu lugar à esperança, eles receberam essa esperança do Senhor Jesus. Ponto 2, a tristeza deu lugar à alegria. E essa esperança da alegria, ponto 3, que eles receberam, querido, essa presença gloriosa do Senhor Jesus. Então, tópico 3, nessa aparição do Senhor Jesus,
Existe convicção. É uma convicção fortalecida. As dúvidas são dissipadas. Ponto 1. Há um fortalecimento da minha e da sua fé. E também há um fortalecimento, queridos, da minha e da sua esperança. Que lições que eles podemos tirar aqui sobre essa paz que Jesus oferece? Fala de tranquilidade. Uma pessoa que tem paz, queridos, ela é tranquila, ela é descansada. Ela não é insegura. Recentemente ouvimos um estudo de um presbítero da nossa igreja de Filipe, algo muito glorioso. Quando você entrega algo nas mãos de Deus, por exemplo, eu estou com esse copo aqui, quando eu entrego na mão de alguém, eu tiro da minha mão e coloco na mão de outra pessoa, isso mostra que eu confiei e entreguei. Sabe o que é entregar no Senhor? Entregar é confiar no Senhor. E muitas das vezes, queridos, essa mensagem é uma mensagem de esperança. Muitas vezes confiando, desconfiando. Será que o Senhor vai fazer? Será que isso vai acontecer? Será que vai acontecer aquela salvação? Será que aquela cura vai acontecer? Será que aquele milagre vai se realizar? São as dúvidas e as incertezas, queridos, a qual não devemos estar. E essa resposta também de Tomé, porque muitos criticam Tomé, queridos. Nós já mencionei algumas lições aí. Tomé, e quando viu, ele creu. Você tem crido no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Nós estamos vivendo dias em que pessoas estão desacreditando nos milagres do Senhor. Recentemente vimos umas pesquisas de que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E por que não há uma transformação? E por que não há uma mudança? É porque esse livro não está fazendo efeito. Será que eu estou comprando esse livro e eu estou fazendo a leitura desse livro? Recentemente fiz uma reunião com jovens, aproximadamente 10. Uma levantou a mão e disse que leu a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que não lê a palavra, que não confia no Senhor, que não persevera na presença do Senhor. É uma geração miojo. A geração que quer tudo para já, ontem, que não consegue esperar algo ou uma promessa prometida, porque ele não sabe ou ela esperar o tempo de Deus. Ele não crê que Deus vai fazer aquilo. E aqui está as dúvidas, as incertezas dos discípulos. Isso é normal. Se nós não confiarmos no Senhor, isso pode acontecer com a minha e a sua vida. Eu estou falando aqui, não é de qualquer pessoa, estou falando aqui dos apóstolos do Senhor Jesus. Pedro ficou de longe, João também. Em algum momento, mais depois, eles se reconciliou, caminhando juntos. E Pedro foi aquele que foi até o pé, aliás, João foi aquele que foi até o pé da cruz com Jesus. E foi aquele mais íntimo do Senhor Jesus. Olha o filtro, querido. Quando Jesus ressuscitou e quando recebeu o Pentecoste, Jesus ressuscitou mais de 500 irmãos. Desses 500, 380 aproximadamente fugiram, deram fuga. Desses 500, 120, quase 120 receberam o batismo com o Espírito Santo. Desses 120, então, vai filtrar, Jesus vai chamar 70. Dos 70 vai chamar 12. Do 12 vai chamar 3, Pedro, Tiago e João. Dos 3,
um vai ser mais íntimo, que é o apóstolo João. Conseguiu até o fim, porque ele creu no Senhor. Então lá na cruz ele recebeu uma missão de Jesus. Então quem vai até a cruz, ele recebe uma missão do Senhor Jesus, de cuidar da sua família. Essa lição foi a renovação da esperança do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém.